Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Língua Portuguesa do 7º ano Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Simone e para iniciarmos a nossa aula, como eu não tenho pia, torneira, eu vou higienizar minhas mãos com álcool e vocês aí também precisam higienizar as suas mãos. Eu vou passar um vídeo para vocês observarem como deve ser lavada as mãos bem direitinho. De olho lá na tela. Isso, muito bem. E outra coisa, olha lá o recado do Paulo. Ao lavar as mãos, evite o desperdício de água. Não sei se vocês observaram, mas no momento de ensaboar as mãos, nós precisamos fechar a torneira. Abrir só no momento de enxaguar, ok? Então, para iniciar a nossa aula, vamos ver o que nós planejamos para hoje. Vamos ver a nossa rotina, de olho lá na tela. Vamos organizar os materiais, registrar a data e a aula. Vamos conhecer a história do gênero textual carta. Vamos fazer o registro no caderno, conhecer a estrutura do gênero carta e, por último, os nossos desafios, ok? Então, a primeira coisa do nosso planejamento é organizar os materiais. Vamos ver quais os materiais que nós vamos usar hoje. O caderno ou a folha de sulfite para fazer o registro, o lápis ou a caneta, a borracha e o apontador. Enquanto vocês organizam os materiais, higienizam tudo, nós aguardamos um momentinho. Pronto? Já organizaram os materiais? Então agora deixe do lado, pegue só o caderno, o lápis ou a caneta e vamos fazer o registro da aula de hoje. Escrevam lá a data de hoje, pulem uma linha, escrevam língua portuguesa e enquanto vocês fazem o registro, eu aguardo um momentinho.
Terminaram de fazer o registro? Então feche o caderno, deixe do lado, que nós vamos iniciar a aula. Nós vamos conhecer hoje o gênero textual carta. Você sabia que as cartas são consideradas o meio de comunicação mais antigo do mundo? Elas são chamadas de mães dos gêneros textuais, porque elas são muito antigas, muito antigas. Antigamente, as pessoas usavam a carta para se comunicar com outras pessoas que estavam longe. Eu, por exemplo, quando eu era pequena, usava a carta para me comunicar com os meus primos, que moravam em outro estado. Demorava uma semana para chegar a carta até eles. Eles respondiam e a carta deles demorava mais uma semana para chegar até a minha casa. Às vezes a notícia não estava mais tão recente, né? Por causa dessa demora. Porque daí tinha toda a questão do translado da carta lá daquele estado onde os meus primos moravam e até aqui, né? Hoje em dia ainda algumas pessoas costumam utilizar a carta, né? Mas a carta, ela sofreu algumas modificações que nós vamos conhecer hoje. Eu vou contar para vocês que lá a carta ela é muito antiga, né? Que nem eu falei, ela é tida como a mãe dos gêneros textuais. E a gente tem histórias, né, de cartas, que nem eu trouxe ali no registro que está na tela, que lá no Egito, há mais de 4.000 anos antes da era cristã, já existiam os signamasses. Eles eram mensageiros que levavam os recados escritos e iam a pé ou iam montados nos cavalos ou camelos. E a carta, não existia assim o papel como é o papel hoje, né? Então, olhem lá na tela como que era uma carta, as primeiras cartas que existiram, né? Então, foram encontradas, né, em lugares que foram descobertos, né, as cartas. E essa daí é bem antiga mesmo. E elas era usado para fazer o papel uma planta, né, que chamava papiro. Né? Os egípcios descobriram essa planta, o papiro, vou mostrar a imagem para vocês, né, que essa planta crescia nas margens do rio Nilo. E eles desenvolveram uma espécie de folha com essa planta, certo? Que eram feitas as cartas, que era aquela primeira carta ali que eu mostrei para vocês, que foi descoberta muito tempo atrás. Como eles faziam muita folha com papiro, né? O que aconteceu? Acabou que usaram tudo e ficou escasso, né? A plantinha que era utilizada. O que eles fizeram? Eles desenvolveram uma outra forma. Eles começaram a usar o couro de animais para fazer o papel, né? Usavam o couro, daí tinha toda uma forma de fazer, de deixar ele fininho, para que ele não estragasse. Então tinha todo um processo para fazer. E eles eram chamados de pergaminhos. Eles eram feitos e eram enroladinhos, né? Então existiam duas formas de fazer o papel, que as cartas que eram escritas as cartas, onde eram escritas as cartas. Com o papiro, que era essa planta que crescia perto do Nilo, e com o couro dos animais, né? Que daí era curtido tudo e era escrito em cima. E foram encontrados esses dois tipos de cartas, né? Então, por isso que as pessoas sabem toda essa história, ok? Então, agora que a gente já falou do papiro e do pergaminho, eu quero ver se vocês vão conseguir, ó, observem lá na tela bem direitinho, tá? Porque a gente vai fazer uma cruzadinha ali, tá vendo? Então, existem as duas palavras, pergaminho e papiro. Vocês vão ter que completar essas palavras na cruzadinha, certo? Então, prestem atenção, contem as letras para ver qual que é a palavra que cabe em cada espaço. E enquanto vocês fazem, eu aguardo um pouquinho.
Pronto, terminaram? Conseguiram? Vamos fazer a correção junto? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, vamos observar na tela. Como que a gente faz uma cruzadinha? Primeiro precisamos ver qual que é a primeira letra, né, da palavra que a gente vai completar. Ó, a professora já deu uma dica, pois a imagem, ó, lembra, ó, esse aqui é feito com a planta, lembram qual que é o nome? E esse aqui é feito com o couro dos animais, certo? Então vamos ver, qual que era o da planta, que foi o primeiro que eu falei? A planta era o papiro, então o papiro tá aqui, né? Vamos ver lá, ó, papiro, o P e o A, né? Aqui o P e o E, aqui, ó, papiro, está aqui a palavra que a gente tem que completar. Então, qual que é a letrinha que tá faltando aqui, ó? Opa! Eu comecei pelo pergaminho. Vamos pelo pergaminho, então, tá bem? Ó, então o pergaminho, eu tinha falado que o papiro começava com o A. Então, o pergaminho é P e E, P, ok? Então, vamos lá, ó. Pergam. Qual será que é a letrinha, ó? Já tava a dica lá, só completar, né? Pergam, o M para fazer mi, o I, e para fazer inho, é o N, o H e o O. Pergaminho, certo? Agora sim é o papiro, né? Olha lá a imagem. Então, a gente já completou o pergaminho, agora a gente vai completar a palavra papiro. A professora já tinha falado que é o P e o A, né? E para fazer pi é o P e o I, papi, e para fazer oro é o R e o O, papiro, certo? Muito bem, acredito que vocês conseguiram fazer. Agora, a professora vai contar um pouquinho da história das cartas, de como elas eram levadas de um lugar para o outro antigamente, porque a gente viu como era o material usado para escrever, certo? Então, de olho lá na tela. Um dos primeiros meios de transporte das cartas foram os pombos correios. O pombo correio, ele veio um pouquinho depois dos cavalos, que nem eu falei, né? Nos signamácias eles já usavam os cavalos, ou iam a pé, né? Mas as pessoas foram observando que os pombos eram capazes de voar velozmente por uma distância de cerca de 160 quilômetros. E eles retornavam para o lugar onde eles foram criados. Logo, as pessoas perceberam essa destreza. Poderia ser utilizada para levar cartas e também pequenos objetos, de um local para o outro, gastando poucas horas para cumprir o trajeto. Há indício que esses animais já eram adestrados para transportar mensagens de uma cidade para outra desde 2.800 anos antes de Cristo. Tem histórias que contam que nos Jogos Olímpicos da Grécia, 700 anos antes de Cristo, os pombos eram responsáveis por levar às cidades gregas as mensagens sobre os vencedores. Milhares de anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, os pombos transportavam comunicações importantes. Os pombos correios pouparam a vida de muitos soldados que seriam obrigados a se arriscar atravessando o campo de batalha.
Na Argentina, esse tipo de comunicação postal foi utilizado até a década de 50. Hoje, os pombos-correios, eles são utilizados ainda, mas de forma esportiva, né? Outro meio de transporte foram os cavalos, que também eram utilizados, né, para mandar as correspondências. Observem essa foto. Em 1860, 3 empresários dos Estados Unidos criaram o Correio Expresso, que utilizavam os cavalos. Percebam como são antigas essas datas. Existiam outras formas de envio de correspondência. Vocês devem ter assistido algum filme em que as pessoas enviavam mensagens jogadas no mar dentro de garrafas. Já ouviram falar em mensageiros que decoravam a mensagem e corriam antes de esquecê-las para reproduzi-las ao destinatário? Olha lá, eles falavam ao pé do ouvido. O primeiro correio brasileiro, o Correio Mor das Cartas do Mar, foi criado em 1673. Era uma forma demorada de entregar a carta postal, né? E dependia de viagens marítimas para chegar do Brasil até Portugal. Em 1798, ocorreu a criação dos Correios Marítimos, estabelecendo uma ligação postal marítima entre o Rio de Janeiro e Lisboa. Já em 1927, inicia o transporte de correspondências via aérea entre a América do Sul e a Europa. Aqui no Brasil, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Departamento de Correios e Telégrafos no ano de 1930. Com o surgimento da internet, a troca de correspondências ficou muito mais fácil e rápida, pois ao toque de uma tecla enviamos cartas para qualquer lugar do mundo. Então, a internet agilizou muito a questão do envio das cartas, né? O que aconteceu? Os correios, olha lá, ó. Esse aqui é o correio aqui da minha cidade, da cidade de Curitiba, certo? Um correio é a sede do correio, no caso, né? O que aconteceu? O correio teve que diversificar o seu trabalho, senão ele ia acabar, né? Porque agora a gente manda tudo pela internet, então ele diversificou. Então existem outros trabalhos que eles fazem nos correios. Por exemplo, um que eu acho bem bacana, são os achados e perdidos. Se a gente está andando na rua e encontra uma carteira no chão ou alguma coisa no chão, o que a gente faz? A gente pode pegar essa carteira ou documento e colocar numa caixinha de correio mais próxima, na rua mesmo. O carteiro vai pegar, vai abrir essa caixinha e vai levar até uma das sedes, ou essa ou outra sede que tem na cidade. Isso acontece em todas as cidades, não só aqui na minha cidade. E a pessoa que perdeu, ela pode ir até essa agência do correio, né, essa sede de correio, e ela vai ver se alguém já encontrou. Então ela vai até lá no guichê do Achados e Perdidos, né, até ali no balcão, e vai falar que ela perdeu um documento, ou ela perdeu uma carteira, e daí eles vão ver se alguém já achou, né. Às vezes demora um pouco, a pessoa vai 1 ou 2 vezes. Já aconteceu comigo, né, de eu perder um documento, e eu fui até o correio e encontrei. Por sinal, eu fui até este correio que fica lá no centro da cidade, tá? Então esse é um trabalho. Outro trabalho que aconteceu agora, e muito, gente, né? Acho que todo mundo já fez isso. As compras que foram feitas pela internet. Por conta da pandemia que nós estamos passando, nós aprendemos a comprar muito pela internet, pelo celular, né? Então, essas encomendas, elas vêm todas pelo correio. Então, são separadas, né, as caixas, as encomendas, e o carro do correio vem e entrega na nossa casa, né? Então, a gente precisa assinar lá que recebeu, tudo, como se a gente tivesse ido lá no correio buscar também, na sede do correio. Algumas pessoas preferem pedir para que entreguem no correio e elas vão buscar. Então, tem essas duas opções. É um trabalho que tá acontecendo muito agora, né? Então, o correio, ele diversificou.
ele mudou, né? Ele não só envia cartas, como também existem outras coisas também que eles fazem, certo? Vamos lá então. Então agora que a gente já sabe muitas coisas sobre esse gênero textual, sobre qual o material que era utilizado, como que começou o transporte, nós vamos fazer o registro no caderno. Então peguem lá o caderno, peguem a caneta ou o lápis e escrevam lá. Embaixo da onde a gente escreveu língua portuguesa, pulem uma linha e escrevam gênero textual carta. Enquanto vocês fazem o registro, eu espero um pouquinho. Pronto, já terminaram de fazer o registro? Então agora deixa o caderno do lado novamente, que nós vamos conhecer mais algumas coisas sobre a carta, certo? Existem vários tipos de carta, certo? Vamos conversar, eu vou mostrar dois, vou falar para vocês, vocês vão entender. Existem as cartas que são pessoais, iguais essa que a professora falou, que mandava para os primos, contando as novidades, e depois elas regressavam com a resposta. Então, as cartas pessoais, elas estabelecem uma comunicação entre pessoas próximas, que têm um vínculo individual. Então, às vezes a gente escreve uma carta para contar um segredo, né? Ou para contar alguma novidade que está acontecendo com a família, ou alguma coisa bacana que ganhou e tal, certo? E existem as cartas comerciais. As cartas comerciais, elas são aquelas que vinculam no ambiente profissional e estabelecem uma comunicação entre diferentes profissionais. Então, são cartas que são mandadas com relação ao trabalho de cada pessoa, né? Solicitando uma coisa ou informando alguma coisa. Existem também cartas de reclamação, né? Então, a carta que eu estou reclamando sobre devolvendo um objeto e reclamando sobre aquele objeto que não veio de acordo com o que eu queria, né? Ou reclamando sobre alguma coisa que não foi feita de acordo com o que eu queria. Então, as cartas de reclamação também, que são do campo comercial, tá? Existem cartas também diferentes, cartas que são mandadas pela internet com os dados pessoais da pessoa, por exemplo. Ou cartas que são colocadas dentro da revista, cartas editoriais. Então, existem vários tipos de cartas, mas a estrutura da carta, ela é a mesma. Então, é importante a gente saber qual que é a estrutura do gênero textual para a gente saber direitinho como que é a forma que ela deve ser escrita. Então, a professora agora vai mostrar um pouquinho sobre a estrutura. O que precisa ter? Vamos observar aqui na tela. Essa aqui é uma carta modelo que a professora fez para mostrar para vocês. Então, eu estou escrevendo para minha amiga Rafaela, certo? Então, o que eu preciso colocar? Preciso colocar a data, né? Preciso localizar a pessoa que está recebendo essa carta
o momento que essa carta foi escrita, ok? Então aqui, lá em cima da folha, eu preciso colocar a data e o local da onde eu estou escrevendo. Então eu estou escrevendo da cidade de Curitiba e ponho a data do dia da escrita da carta, ok? Outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa colocar para quem que a carta é endereçada. Então, eu, Simone, estou mandando a carta para a Rafaela. Então, eu coloco lá, é o vocativo e a saudação. Então, eu posso colocar, oi, Rafaela, como está a Rafaela? Eu preciso colocar uma saudação e o nome da pessoa para quem eu estou escrevendo. Então, aqui eu coloquei, querida Rafaela, certo? Então, é o vocativo e a saudação. Depois disso, vem todo o corpo da carta, né? Todo o texto que eu estou escrevendo. Então, aqui eu estou escrevendo para ela, contando uma novidade, né? Então, aqui é o corpo da carta. Vocês podem escrever o que vocês querem, né? Então, e da forma como vocês querem, porque essa carta é uma carta pessoal. Então, eu falo como se eu estivesse falando, escrevo como se eu estivesse falando com a Rafaela. Então, eu pergunto como ela está, espero que você esteja bem e vou escrevendo contando a novidade, certo? Depois, eu tenho que fazer o final. Então, ali, ó, eu escrevo a despedida. Como é uma carta pessoal, eu posso colocar saudades, beijos, né? Ou eu posso colocar abraços, ou eu posso colocar outra forma de dizer tchau, um tchau, eu posso colocar, certo? Então aqui é a despedida e eu preciso, né, assinar essa carta. Então ali vai a minha assinatura. Eu escrevo o meu nome ali no final da carta, ok? O que que acontece? Essas são as características e a estrutura do gênero carta. Vamos dizer que eu recebi uma carta que tem toda essa estrutura, certo? Ela tem a data, tem a saudação e o vocativo, o corpo, ali a pessoa se despedindo, mas não tem o nome de quem mandou. Ela vai deixar de ser uma carta? O que vocês acham? Vou dizer para vocês, não. Ela não vai deixar de ser uma carta se uma dessas características aqui estiver faltando. Se estiver faltando a assinatura. Não vai deixar de ser uma carta. Ela vai se tornar uma carta anônima, sem assinatura. Não vou saber quem que me enviou, ok? E também, se ela não tiver a data, ou se ela tiver de uma forma... Não tem problema se estiver faltando uma coisa dentro dessas que eu falei para vocês. Vai continuar sendo uma carta, certo? E outra coisa importante para vocês saberem. O envelope, né? Então, o envelope também tem uma forma de ser escrita, porque eu preciso colocar essa carta no envelope, né, para poder mandar ela pelo correio. Então, aqui eu tenho um envelope, o lado aonde ele não abre, né, o lado da frente dele é o lado que não tem a aba de abrir, é onde eu vou escrever o nome para quem eu vou enviar. Então, eu escrevo lá para a Rafaela e eu preciso colocar todo o endereço da Rafaela, bem certinho. Preciso colocar a rua, o bairro, a cidade, bem direitinho, certo? E o CEP também. Aqui eu não coloquei o CEP, mas precisa colocar o CEP, que o CEP é o local onde eles vão encontrar bem direitinho a rua, né, que eu moro. Por exemplo, a rua que eu moro, ela tem 3 CEPs, porque ela é uma rua bem longa. Então, se eu coloco o CEP, que é um número, fica mais fácil da pessoa encontrar. Ela vai saber quantas quadras compõe aquele CEP, certo? Então, e a outro lado do envelope, né, o avesso, onde tem a abinha, ó, que vai abrir, né, eu vou colocar o meu nome, que sou o destinatário. É o remetente, perdão. O destinatário é a Rafaela, é o destino da carta. E aqui é quem remete a carta, é o remetente que a gente chama. Então, ali tá ali, ó, Simone e todo o meu endereço, ok? Então, eu preciso escrever a carta, colocar ela no envelope. Tem uma outra coisa importante aqui, se vocês perceberam, mais um elemento, o selo, né? Então, eu vou até o correio, ou eu posso comprar esse selo e ter em casa, e eu coloco o selo. Geralmente, quando a gente vai no correio levar a carta, as pessoas pesam essa carta, que o valor do selo tem a ver com
peso da carta. Se você vai mandar uma carta bem grande, assim, num envelope grande, com documentos, por exemplo, ou com trabalho, né? Eu já mandei um trabalho todo para uma professora para outro estado para ela ler, daí vão ter que colocar vários selos, né? Fica um pouquinho mais caro. Então, eles pesam a carta para ver quanto de selo que vai ser colocado, ok? Então, ó, quantas informações vocês tiveram hoje sobre a carta, né? Um gênero textual que é tão antigo e que às vezes as pessoas acreditam que não é mais usada, que a carta não é mais usada. E na realidade a gente usa a carta e muito ainda, né? A gente usa mais mandar pela forma da internet. Hoje em dia, né? Que daí não tem a questão toda do envelope, mas é importante vocês conhecerem isso também, certo? Então, agora nós vamos fazer alguns desafios. Prestem bem atenção, porque esses desafios são todos relacionados ao que a professora falou desde lá do comecinho da aula. Eu acredito que vocês não vão achar difícil. Vamos ver? Então, vamos lá. Para os desafios. Primeiro desafio. Então, ali, qual que é o nome do gênero textual que nós trabalhamos hoje? Vocês vão ter que completar ali as letras que estão faltando. Enquanto vocês completam, eu espero um pouquinho. Pronto, já terminaram? Vamos corrigir então? Então vamos junto com a professora aqui, ó. Vamos ver quais são as letras que estão faltando. A palavra carta, é a carta, né? Já falei. Ó, porque tinha ali o envelope, então vocês já sabiam, né? Qual que era o gênero textual que a gente trabalhou hoje? A carta. Então, a palavra carta, ela é separada em sílabas. Vamos ver lá, ó. A primeira sílaba, ó. Car. Qual será que é a letra que está faltando? Ó, prestem atenção, escutem. Car. Isso, o A, para fazer a car, né? Acho que vocês acertaram, tava fácil essa. E para fazer a última sílaba da palavra, que é o nome do gênero textual, tá. Então, olha lá, tava faltando o T, para escrever carta. Facinho, né? Agora uma outra, vamos ver se vocês vão acertar essa. Nós temos lá, observem lá bem direitinho na tela, várias letras. Várias letras estão embaralhadas. Vocês vão ter que organizar estas letras e descobrir qual que é a palavra secreta. Tem uma palavra escondida ali. Enquanto vocês fazem isso, descobrem, que nem detetives, eu espero um pouquinho.
Pronto, conseguiram descobrir? Acharam difícil? Acho que não, né? Vamos fazer a correção juntos? Então vamos lá. Olha lá, a gente tinha que organizar, né, essas letras que estavam ali. Vou mostrar para vocês qual que era a primeira. Olha lá, ó. A primeira era o C. Olha, quais são as coisas que falamos que começam com C? Será que é carta de novo? Será? Ó, não tem o A. Acho que não é, não. Vamos ver qual que é a segunda letra, ó. Letra O. Então, co, né? O que nós falamos hoje que começa com essa sílaba, com esse som? Vamos ver qual que é a outra, ó. Um R, depois outro R. Então, tem um som forte aqui, né? Cor. Qual será que é a outra lá, ó? Corre. E a última, o. Correio. Então, a palavra secreta era correio. Olha lá a imagem do correio da minha cidade. Viram? Acho que vocês conseguiram, né? Não estava tão difícil assim. Então, agora nós vamos para um outro desafio. De olho lá na tela. O que vocês vão ter que fazer? Vocês estão observando que tem uma palavra ali embaixo. A palavra carteiro. Vocês vão ter que puxar as sílabas que estão em cima e formar a palavra carteiro. Então, prestem atenção, qual que é a primeira, qual que é a segunda, né? Quais são as sílabas que correspondem a essa palavra. Enquanto vocês organizam as sílabas da palavra carteiro, eu aguardo um momentinho. Pronto, vamos ver se vocês conseguiram fazer. Então, prestem atenção. A palavra carteiro tem 3 sílabas. Carteiro, que é cada vez que a gente abre a boca e emite um som, ok? Então, vamos ver a primeira. Car. Onde está a primeira sílaba? Ó, vamos ver. Opa, já iluminou. Car. Vamos trazer ela aqui pertinho, ó. Car. Agora, a segunda sílaba é tei. Vamos ver aqui, ó. Car, então não é que já foi. Tra, sa, ro, tei. Achamos, né? Então, vamos colocar lá. Cartei. Agora, a última sílaba, ro. Vamos procurar, ó. Car já foi. Tra, sa, ro. Encontramos a última sílaba, ok? Então, conseguimos montar a palavra carteiro, dividida em sílabas. Agora, nós vamos para um outro desafio. Prestem atenção nesta imagem. Observem bem com calma. Vocês vão ter que encontrar o carteiro que está numa posição diferente. Enquanto vocês procuram, eu espero um pouquinho. Pronto, encontraram? Tava fácil, né? Olha lá, era só observar, ó, passar o olho um por um
e encontrar o carteiro, olha lá, que estava na posição diferente. Então, ele estava com a cartinha virada para o outro lado. E agora, mais um desafio para vocês prestarem bem atenção. Vocês vão ter que observar esta imagem e encontrar o carteiro. Vou dar um tempinho para vocês. Pronto, conseguiram encontrar o carteiro? Vamos lá ver na tela, aonde que está o carteiro? Olha lá, ó. O carteiro está aqui, bem no meio da imagem. Acredito que todo mundo conseguiu encontrar. Então, terminamos os nossos desafios. Vamos ver agora se conseguimos cumprir com tudo que nós planejamos. De olho lá na tela para voltar à nossa rotina. Então, nós organizamos os materiais. Nós registramos a data e a aula, conhecemos a história do gênero textual carta, fizemos o registro no caderno, conhecemos a estrutura do gênero carta e fizemos os desafios. Conseguimos cumprir com tudo que nós havíamos planejado e terminamos a nossa aula, certo? Então, fique em casa. Mas se precisar sair, use a máscara, higienize sempre as mãos. Ó, vou higienizar minhas mãos, ok? Porque eu vou embora, né? Então, agora com a mão higienizada, eu posso dar tchau para vocês. Tchau, até a próxima aula. Fiquem bem e se cuidem.